5 fases ou momentos para superação do término de uma relação. Que se você entender um pouco melhor essas fases, você vai perceber que você vai conseguir passar elas com um pouquinho mais de lucidez, né? Porque eu sei que é um momento extremamente difícil que a gente enfrenta na vida muitas vezes. E a primeira fase que nós temos é aquela fase que a gente está acabado, a gente está arrasado e parece que o mundo caiu. E qual que é a tendência natural desse sentimento? Levar a gente para o isolamento. Então, caminhe na direção contrária. Vou dar um exemplo para você. Se você vê um incêndio, você não corre para cima do fogo. Você corre na direção oposta, não é verdade? Da mesma forma nesse sentido. Então não corra em direção ao isolamento, e sim faça amizades, converse com outras pessoas, tenha novos contatos, que isso vai ajudar muito você nesse momento. E deixa inclusive uma frase de um filósofo chamado Marco Aurélio, que ele diz o seguinte: quando a gente chega no fundo do poço, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de cavar. Então fica a dica para você: não cave mais a sua dor. O segundo momento que a gente passa é o momento da falta, né? A gente sente muita falta do outro, porque está habituado, enfim, com a presença, com alguns estímulos que acaba recebendo, e isso inclusive tem fatores biológicos, né? A gente tem um sistema chamado mesolímbico dopaminérgico, o da dopamina que você conhece, né? Que dá sensação de prazer, de satisfação, enfim. É como se fosse literalmente uma crise de abstinência desses estímulos. E fique tranquilo e tranquila, porque a distância desses estímulos vai diminuindo essa necessidade. Então fica tranquilo que vai passar. Não precisa entrar em desespero, porque normalmente a gente entra em desespero nessa fase, porque é muito forte aquele sentimento da falta, mas fica tranquilo e tranquila que vai passar. E traga à sua mente o seguinte: entenda que antes dessa relação você já vivia. O que se foi agora, mas você já tinha uma história. E essa história com certeza vai continuar. Então, aguenta firme aí. O terceiro momento que a gente vive é o momento que a gente começa a se culpar. A gente começa a tentar procurar justificativa para o término, para tudo que aconteceu. E a gente joga todo o peso sobre a gente. Nesse momento, surgem diversas dúvidas, né? A gente fica se perguntando assim: mas será que se eu tivesse feito diferente? Será que se eu tivesse falado de outra forma? Enfim, na verdade, isso é só uma tentativa nossa, que é uma ilusão, de tentar ter controle sobre algo que aconteceu, que não é uma verdade. Tudo que aconteceu na relação anterior não dependia só da gente, dependia também do outro. É a mesma coisa de eu achar que eu consigo dirigir um carro sem volante. Eu preciso dos outros equipamentos do carro e preciso do volante também. Então sempre tem o outro lado. Então não joga a culpa sobre você não fica fixo nessa ideia. O quarto momento é aquele momento em que você fica irado por tudo aquilo que aconteceu e pela relação, né? A gente aprende que a ira não faz bem, que isso traz só peso pra gente, mas a gente pode olhar um lado bom nessa história também. Por quê? Nesse momento é o momento em que você começa a olhar para a relação que você teve com um pouco mais de razão e perceber que o outro não era tudo aquilo que você achava que era e que você estava colocando num pedestal. Você vai entender que o outro era um ser humano normal e que não era esse deus ou essa deusa toda que você pintou dentro da sua cabeça. Perceba que inclusive nesse momento é o momento em que você começa a se cuidar melhor, cuidando da sua estética, cuidando do seu interior, cuidando das amizades e novos relacionamentos que você vai conquistando durante esse tempo. E só quero deixar uma dica para você. Essa fase de cuidar de si mesmo é para você cuidar de você para você. Não é para você ficar se cuidando para virar vitrine para mostrar para o outro que você está bem. Até porque você pode estar gerando para você mesmo uma nova frustração. Se você se fixar na ideia de mostrar para o outro que está bem, você pode descobrir que o outro está nem aí para você. Nem aí para sua vida, tá vivendo a vida dele, já tá em outra. E aí você tá fazendo um monte de coisa que você poderia desfrutar como elevação da sua vida, focado em alguém que não tá nem interessado em saber como é que você tá. Então, foque sim, canalize essa energia toda para cuidar de você. E aí chega na quinta fase, que é a fase onde você supera e aí você vai tocar o barco da sua vida. Lembre só uma coisa: essas fases, elas não são assim tudo certinho, sabe? Às vezes pode ser que você volte em algumas fases, pode ser que você olhe e fale assim: não, tô bem, tô legal e tal, e aí de repente dá uma recaída em alguns sentimentos, e não considere isso como fraqueza, não considere isso
simplesmente que você tem uma dependência emocional. Entenda como normal, porque muitas vezes a gente de fato volta em alguns pensamentos, né? Faz parte do processo, você tem o seu tempo, outras pessoas têm o tempo delas, então viva o seu tempo e você vai perceber que vai chegar lá no final e aí você vai de fato superar. E aí quando superou, meu amigo, minha amiga, é hora de correr pro abraço, beijar na boca de novo e ser feliz. Mas cuida para que esses momentos eles sejam vividos na sua vida com lucidez. E já quero deixar para você que se você achou legal essas dicas aí, são importantes para você nesse momento da sua vida ou como um aprendizado para você transferir para alguém, deixa seu coração aí, compartilha o vídeo, salva nos seus favoritos, que eu vou ficar muito feliz em saber que fez bem para você. E então, no demais, um forte abraço para você, te vejo na próxima e, como sempre, fica bem.